Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Agora são 1h26 dessa tarde de terça-feira, limpeza energética, dia 21 de agosto de 2018. Provando cada vez mais, né, gente, através da eterna vigilância, né, do exercício da vigília constante, né, que nós temos opção de viver melhor. Então, se estamos vivendo uma situação negativa ou destrutiva, né, ou em desacordo com o que queremos, né, ou com o nosso melhor, ou que até merecemos, é porque as nossas escolhas não estão em acordo. E como descobrir que escolhas são essas que estão fazendo a gente viver em desalinho, em desacordo com o que a gente precisa viver, né? Muito confundido com karma, né? Às vezes é a pegada do obsessor, né? Às vezes é a pegada do olhar imaturo sobre nós, né? Não importa em qual dimensão esse ser esteja, né? Zicando, né? Vamos chamar assim, entre aspas, né? A gente, propriamente. Então, eu demorei anos para comprovar o que eu vou falar agora para vocês. Claro que nós temos inúmeros áudios pincelando e aos poucos abordando o tema, tá certo? Aqui na linha do tempo do Facebook, a gente tá reservando para quem tá chegando agora, né? Principalmente para quem tá chegando agora, obviamente, serve como uma manutenção também de todos os consulentes, para todos os consulentes, tá bom? Porque a cada vez que a gente fala, que a gente se comunica, a gente emite uma frequência magnética propícia àquele benefício, né? Ou benefício comum, tá certo? E é sobre exatamente frequência magnética que eu quero conversar com vocês. Todos nós, até eu, até um certo tempo, tinha o gosto, né? De ouvir músicas de pessoas falecidas. Claro, a gente não tem, às vezes, a prova, né? Ou até o esclarecimento oriundo do conhecimento, né? Que eu até coloquei aqui, erga-se, ou seja, se mantém erguido, né? Conhecimento gera esclarecimento? Nem sempre, é o que eu quero propor aqui para vocês, tá? Vive em vigilância e verá. Então, o que acontece? Um convite para prática, claro, como todos os nossos áudios, é um convite para prática, né? Não são teóricos, nunca foram. E sim, um convite para exercitar ali naquele momento, descobrir ali naquele momento, né? E despertar o que tiver que ser despertado em prol da libertação de qualquer pessoa. Então, gente, até um certo tempo, tanto que eu até cito que eu coloquei, com todo respeito, né, gente, a todos, tá certo? Mas eu coloquei coloquei um CD que eu tinha comprado novinho da Amy Winehouse e ela tinha acabado de falecer praticamente. Eu coloquei num notebook meu, muito bom na época, 2010, 2011, mais ou menos assim, não passou disso, né? Ele durou 2 anos comigo, ele duraria mais se eu não tivesse tido esse vacilo. Porque até então ele estava em comunhão com tudo que eu estava propondo. Então, se tivesse até algo em desacordo, até uma proposta de defeito, passaria batido, né? E a gente até explica esse fenômeno, passaria batido porque a gente estava em comunhão com o melhor e a restauração. Mas eu cismei de querer ouvir justamente, não sei o que me deu, cismei de querer ouvir justamente aquele CD novo meu, original, que eu tinha acabado de comprar da Amy Winehouse, no dia do falecimento dela, pra tocar nesse bendito notebook. Na hora, estragou. Na hora, mas foi uma coisa assim incrível. Começou a tocar, pumba. Que é isso, meu Deus? Uma enorme coincidência? Não, e eu explico. Porque eu comecei a entrar em vigilância e comecei a associar também outros fatores, outras situações, outros desacordos que aconteceram, né? Oriundos, coincidentemente ou não, de audição de
de músicas oriundas de pessoas falecidas que não faleceram bem, faleceram numa situação ruim, né? Faltou esclarecimento para elas em vida, faltou conhecimento para elas em vida, faltou alguém que comungasse com a verdade e pudesse propor isso a elas, aos poucos, né? Inicialmente coração, né? E depois falando, conversando com a pessoa, né? Principalmente quem tinha autoridade sobre ela, que são as pessoas mais diretas, esposo, né? Pai de filho, irmão, irmã, pai, mãe, né? Ou responsável também por ela, padrinho, né? Todas essas pessoas têm autoridade, né? E podem interceder sobre alguém que está em desalinho, que está sofrendo por conta de más escolhas, né? Que levam a vários, né, males, óbvio, tá? Que a gente esmiuça também, né, em nossos áudios mais profundos, vamos mais profundamente, né? E aí eu comecei eu ouvia também, né? Eu vou citar só o nome dela, tá, gente? Mas ninguém. Eu ouvia também um moço que também morreu num estado muito crítico e que, por sinal, é parente terceiro grau, né? Do meu parente, que eu não vou citar, eu não costumo ficar falando de familiares, porque a maioria dos meus ouvintes, né, infelizmente, estão mal acompanhados energeticamente, e conforme a gente fala, cria uma vibração energética, eles vêm no rastro da minha voz, eles vêm no rastro e vêm promover maldade. Então eu parei de falar dos meus familiares, né? Então eu falo assim só para vocês poderem ter a ideia da coisa em si, né? Porque não importa o que eu for falar de fulano ou de ciclano, mas sim a experiência em si. Então só citei um nome aqui, tudo bem, tá? Essa determinada pessoa morreu numa situação tenebrosa, né? Com vício de pornografia, com vício com tendências, né? Que levaram ele à morte, né? Desde droga, que é o mais comum, e tudo mais. E outros também que eu gosto das músicas, mas eu não posso. Eu sou proibida de ouvir. Por quê? Porque toda vez que eu ouço, né? Acontece alguma coisa. Eu percebo um desequilíbrio. E não é cisma. Eu até achei que fosse. Meu Deus, é cisma. Não é cisma. É comprovado. E acredito que mais pessoas comprovem isso, tá? Tem músicas, tipo assim, o melhor momento daquele cantor, daquela cantora que você curte, que ele tava no melhor momento da vida dele, da vida dela. Você pode ouvir, Rosita? Pode. Eu ouço Que Beleza, tanto que eu tenho como toque pessoal, né? O Que Beleza do Tim Maia. Na minha opinião, uma energia sensacional. Sabe? E é um cantor maravilhoso, mas infelizmente também teve uma pegada ruim por falta de conhecimento. A gente já falou sobre isso inúmeras vezes, por falta de conhecimento. E por conta disso, ele veio a falecer, porque agravou, né, até a saúde dele, tá? Como na maioria, né, gente? De todos nós, né? Nós humanos somos levados pela maré. Isso tem que acabar. O conhecimento tem que gerar esclarecimento, mas para que haja isso tem que ter o clique da percepção, tem que ter o clique a partir da vigília sempre, tem que ter o clique a partir de querer informação. A gente até brinca, né? Tem que ter QI, né, gente? O QI não é aquele QI de inteligência avançado, né? QI alto, não. Tem que querer informação e tem que ter a força do querer, né? Você tem que forçar um pouquinho o querer, porque fica aquela barreirazinha impedindo você, dá até a impressão que é uma certa preguiça, mas não é. É uma barreirazinha, uma linhazinha tênue, imperceptível, que você tem que ultrapassar para ultrapassar aquele limite. Isso acontece nos estudos, acontece no trabalho. Você tem que haver o esforço para você crescer, para você ampliar, para você trazer condições, para você estar ao alcance das condições, né? No caminho hoje eu percebi que quando a gente se mantém pontual, as nossas tarefas, né? Se mantém
compromissado, responsável, a gente acaba gerando um campo magnético que vai atrair pessoas iguais a você. Então é como se fosse um grupo energético. Exemplo, você vai para a escola. E se você chegar atrasado, você vai comungar com as pessoas atrasadas. Não porque chegaram tarde do trabalho ou porque tiveram algum problema. Claro, alguns sim, né? Tem que ultrapassar por essa linha de trevas. Mas outros não. São porque não querem estudar, são porque não querem nada, como dizem, né? Com a voz do Brasil, entre aspas, né? Não querem nada com a voz do Brasil, como dizem, né? Mas se você chega adiantado, né? Se você chega pontualmente, você pega a leva, vamos dizer assim, energético, vácuo, daqueles que estão compromissados, daqueles estudiosos, daqueles que pagam o preço, né? Seja lá qual for, para estar ali naquele horário, para cumprir as suas tarefas. Entende? Então, a energia, gente, é tudo. Eu, como uma boa sensitiva, óbvio, e uma boa perceptiva, vamos dizer assim, né? Eu senti isso com muita nitidez, né? Eu tinha que falar isso, tinha que correr pra cá pra poder, o mais rápido possível, passar pra vocês, né? Porque tem que ser na hora, não pode ser depois, né? Na hora diminui um pouco a força da frequência magnética e às vezes até há empecilhos, né? Bom, escolham, escolham músicas para ouvir. Tomem cuidado com o que vocês vão trazer para os seus sentidos. Tragam o melhor sempre. Não se acomodem. Tragam o melhor sempre. Ai, Rosita, mas eu tô no trabalho. Ai, meu Deus, aquele povo só ouve sofrência. Aquele povo só ouve música de gente morta. Né? Já ouviram? Eu já ouvi isso, né? Que fazer? Ah, minha amiga, meu amigo. Reze para sair desse emprego ou para as pessoas mudarem, porque a gente não pode orar para manipular. A gente não pode impor também. Então a gente tem que agir de uma forma. Bom, primeiro, o ambiente de trabalho não tem que ouvir música. Ponto. Já começa por aí. Errado tá o patrão que permite. Porque atrapalha, gente. Atrapalha a concentração. Já é comprovado isso. Cientificamente atrapalha a concentração. Tá? Ah, mas Rosita, o silêncio mortal também é ruim. Pô, o camarada tá ali pra trabalhar, pra produzir, entendeu? Ele pode até ouvir uma música, mas uma música que seja, preferencialmente, que colabore com a produção, que colabore com a atividade cerebral, manual, entende? E eu acredito, gente, particularmente falando, meu testemunho também, o brasileiro não tá preparado para esse tipo de compromisso. Não tá, mas não tá mesmo. Ele leva muitas coisas, sabe? Ele empurra muito com a barriga. Ele é levado mesmo. Ah, deixa a vida me levar. Pois é, e leva, viu? E leva. E leva pro buraco. Porque não é pra coisa boa. Se você deixar a vida te levar, não vai ser pro teu melhor. Não existe acaso, não existe destino. É você que tem que fazer. É você que tem que se erguer a tal ponto. Como é que se faz isso? O nosso trabalho detalha. Tá? Como é que você se ergue? Como é que você assume um compromisso com você? Como faz tudo isso? A gente esmiuça, a gente explica por A mais B. A gente dá praticamente um script de como fazer. Mas é você que tem que ter esse compromisso. É você que tem que fazer. Não é o outro por você. Não tem que depender mais de ninguém para fazer. Não tem que depender mais de ninguém orar. A princípio, sim. Se a pessoa estiver numa situação, existem situações onde a pessoa pode ser e deve ser ajudada, é obrigatório ser ajudada, sim. Mas a partir do momento que já se livra, já começa, opa, vamos lá. Porque senão gera dependência, e dependência é o fracasso, é o próprio fracasso. Tá? Então, o que eu queria abordar com vocês aqui, para vocês, deixar bem claro, cuidado com o que vocês ouvem. Cuidado. E se você tá erguido o suficiente, conforme a gente descreveu o passo a passo praticamente, né? Que a gente fez o curso O Segredo de Davi, a gente ministrou o curso Segredo de Davi durante a programação de Retiro Espiritual de Carnaval e de Quaresma deste ano de 2018, tá? E a gente vai dar continuidade, ok? Que a gente parou no Salmo 44, a gente vai dar continuidade no próximo ano. A gente não tem pressa de terminar esse curso. Por quê?
porque é um curso muito importante, tem tudo a ver com o nosso trabalho. A postura. E nada melhor do que o próprio salmista Davi, tá? Que desenvolveu, ele pôde desenvolver o melhor dele e descreveu também o pior dele, assim como todos os profetas. É muito importante. Aí muita gente fala: "Ah, mas até o profeta errou, então a gente também pode". Não, gente. O fato de ter descrito lá num documento, vamos chamar a Bíblia de um documento, tá? Fica mais fácil assim, tudo bem? Porque assim tira um pouco da névoa implantada em relação a esse tema, né? Então vamos dizer assim, vai. O que está lá descrito do documento, o bom e o ruim de uma pessoa, tá? Considerado um profeta, que na época foi considerado um profeta, significa que ele também errou. Imagina, ele como profeta errou, imagine nós. Certo? Então, tipo, tem que ter respeito. Quando você identificar alguma coisa ruim em você, uma deselegância, um desalinho, tá? Uma pisada de bola em você, você não pode simplesmente ou negar ou se flagelar se culpando. Porque você automaticamente trava um caminho inverso. Você se ataca e não vai levar isso a nenhum lugar. Você não vai chegar a nenhum lugar com esse tipo de tratamento com você mesmo. Muito pelo contrário. Você vai desenvolver síndromes, tá? Você vai desenvolver desalinhos energéticos que vão fazer com que você chegue ao fundo do poço, tá? Então, você tem que conhecer você tem que respeitar você. Se você tá, e a gente já esmiuçou também sobre isso, né? Claro, nos nossos materiais, aos poucos. Então, se você chegou num ponto, você tem que respeitar. Você chegou naquele ponto, primeiro, você não tinha conhecimento, existem vários fatores. Então, pode ser o conhecimento, né? Falta de conhecimento, né? Falta de sabedoria, falta de esclarecimento, falta de compromisso, né? Falta de domínio, falta de equilíbrio, né? Tava na falta, né? De si, né? E aí veio tudo pra abater, tá? E eu sempre falo, gente, o seguinte: existe uma trama maldosa do plano espiritual para conosco, que trata a gente igual gado. É assim, infelizmente, tá? A gente não vê, normalmente a gente não vê, a gente não tem os sentidos apurados suficiente para poder enxergá-los. Existem muito poucos de nós videntes que enxergam o plano espiritual, tá? O que eles fazem, tá certo? Eu tenho um tipo de evidência que me propõe tá um pouco além, tá certo? Graças a Deus, porque eu paguei meu preço também, tá? Eu fiz por onde. Mas mesmo com toda essa capacidade, entre aspas, eu já fui enganada por espíritos que fingiam ser do bem, mas, de contrapartida, me promoviam mal. Me usavam, isso há muitos anos atrás. E eu tive que traçar uma batalha espiritual com eles. Só que ninguém vence uma batalha espiritual enfraquecido, sem ninguém no seu resguardo. Para eles, nós somos crianças. Usando a linguagem dos jovens, eles zoam com a gente. Eles se alimentam da nossa energia, eles usam a gente, eles desviam a nossa vida, desviam o nosso destino, né? E usam a gente de marionete. Por quê? Porque a gente não se domina, porque a gente não tem equilíbrio suficiente, porque eles propõem que esse mundo aí que a gente vive, não, eles garantem com que esse mundo que a gente vive, para que esse mundo que a gente vive, não proponha nenhum conhecimento que nos livre deles. Muito pelo contrário. Eles propõem, né, para que a gente entre de cabeça, para que a gente se entregue como sacrifício para eles. Para que a gente se entregue, né? Para eles usarem a gente, sem saber. Sem saber, a gente não tem esse conhecimento. Então, cabe a mim passar esse conhecimento por parte do meu próprio testemunho. Não só meu, mas de familiares que sofreram muito por conta disso e eram médios. Médios honestos, médios autênticos, médios que foram na humildade procurar certas religiões também. No meu caso, não foi por conta de estar lá diretamente ligada à religião, mas estar indiretamente ligada à proposta daquela religião. E também não é para vocês terem aquela ideia, então é a religião que é ruim. Não, não é a religião. É quem pratica além da religião, quem está por detrás daquela religião, enganando aquele povo que está naquela religião. Então não é as pessoas que são da religião que são ruins. Não, elas também estão sendo vítimas.
Elas também estão sendo enganadas. Eu já citei lá na EMA algumas coisas que eles fazem com a gente. Sabe? Eu não quero assustá-los. Mas tem gente que sente. A maioria, eu vou só citar uma coisa. A maioria das dores, principalmente de cabeça, principalmente aquelas que pulsam. Sabe aquela que pulsa, que nem um coração? Pois é, né, gente? É a presença de um obsessor. É a presença de alguém que está no plano espiritual. Ou é uma entidade, ou seja, está agindo propositalmente, ou não. Está sem saber. Então são várias coisas, sabe, que devem ser descobertas aos poucos por vocês mesmos. Eu só posso colaborar para que vocês possam ter o preparo para poder depois enxergar. Primeiro vem o preparo. Primeiro vem o preparo. Depois sim, depois vocês começam a enxergar porque é natural, esse processo é natural. E o preparo é oriundo de você dar de cara com a sua própria verdade e começar a se trabalhar. Aí sim você vai enxergar seus próprios inimigos espirituais. Quem age contra você. A sua missão, antes de mais nada, é com você mesmo. Tá? Para você se tornar um herói, um ajudante, um amparador, você tem que ter um compromisso primeiramente com você. Sem esse compromisso, nada feito. Porque você tem que se dominar, senão você vai ser alvo fácil. Como é que você vai ajudar se você está precisando de ajuda? Como é que você vai ajudar uma pessoa a reparar um problema se você está com problema? Se você tem problemas? Eu sempre cito e sempre vou frisar, se meu trabalho não servisse para mim primeiramente, não serviria para mais ninguém. Então não existe isso na minha vida. Ah, eu não vejo para mim. Vejo para os outros, ajudo os outros, mas não faço para mim e fico chupando o dedo. Mentira! Não, não, não. No início, sim, porque eu não tinha exato conhecimento. Aí que eu descobri, opa, peraí, isso é mais uma manobra. Isso é mais uma manobra deles. Então, peraí, eles estão querendo me usar. Porque a princípio, né? Você vem ao mundo totalmente sem noção, né? Então você vai criando a noção de acordo com aquilo que vai vindo. E você vai também percebendo. Se você tem um clique, algo vivo dentro de você, vamos dizer assim, né? Uma chispa iluminada, aquilo vai te guiando.